Agências bancárias vão ter funcionário exclusivo para atender idosos. Festival de Harpas abre as comemorações de 90 anos do Palácio Tiradentes. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. As agências bancárias do Estado podem ser obrigadas a manter um funcionário exclusivo para o atendimento de idosos. Confira a votação deste e de outros projetos no plenário com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, que determina que as agências bancárias tenham um funcionário exclusivo para o atendimento de idosos nos caixas eletrônicos. Quem descumprir a regra poderá ser multado. A proposta segue para a sanção ou veto do governador. Os deputados Luiz Paulo, Edson Albertassi e Wagner Montes querem alterar a lei que criou o programa de parcelamento de dívidas de ICMS acima de 10 milhões de reais. Os parlamentares querem evitar que as empresas que optarem pelo parcelamento acumulem mais dívidas. A partir da aprovação da lei, os parcelamentos poderão ser cancelados caso o imposto daquele mês não seja pago. O atraso do pagamento das parcelas acima de 180 dias, com intervalos, também poderá resultar na exclusão do programa. O novo texto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. A lei, como está hoje, diz que o seu parcelamento, se atrasar 90 dias, você perde o parcelamento. Nós adicionamos que se atrasar 90 dias seguidos ou 180 intercalados, você perde o parcelamento. Por quê? Evita o cidadão pagar um mês, atrasar 2. Mas a lei não previa nada sobre o cidadão deixar de pagar o principal, o ICMS corrente. Então você podia atrasar o ICMS corrente e não perder o parcelamento. Então nós estamos fazendo agora também, quem atrasar o ICMS corrente, que você paga todo mês, também em 90 dias, você ter o seu parcelamento cancelado. As escolas do Estado podem ter um programa de educação física adaptada. A ideia do deputado Chiquinho da Mangueira é garantir a inclusão desses alunos, a qualificação profissional desses professores e a adequação das escolas às necessidades dos alunos. O texto recebeu 3 emendas e retornou às comissões. A melhor ferramenta de inclusão é o esporte. E mais do que ferramenta, é o acompanhamento de um profissional de educação física. Que aí você vai incluir, você vai dar um atendimento que é o atendimento que aquela pessoa portadora de deficiência precisa e numa coisa que ela gosta de fazer, que é a prática da educação física e do desporto. Foi aprovado também projeto do deputado Jair Bittencourt, que adequa o Estatuto da Polícia Militar à estrutura existente. Quando o Estatuto foi aprovado, só existiam 4 comandos de policiamento de área. Hoje, existem 8. A 5ª, 6ª e 7ª CPAs, elas não tinham o direito, os comandantes não tinham o direito de permanecer como os das anteriores. Porque quando a lei foi criada, não existiam essas CPAs. E agora a gente corrige uma distorção no Estado, dá direito dos comandos permanecerem e traz mais garantia e tranquilidade à população quanto à segurança dessas regiões, sul fluminense, serrana e norte e noroeste fluminense. Os bancos podem ser proibidos de cobrar tarifas de contas que estejam sem movimentação há pelo menos 4 meses. O texto também determina que os bancos devem entrar em contato com os clientes para saber se desejam manter a conta em funcionamento ou não. O descumprimento da regra pode gerar multa. A proposta da deputada Ana Paula Rechuan recebeu 2 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. O líder do governo, o deputado Edson Albertassi, se reuniu no fim da tarde desta terça-feira com representantes de tribos indígenas do estado. Eles pedem a reformulação do sistema educacional dos índios. O governo do estado vai criar o cargo de professor indígena e promover concurso público para a função.
A demanda foi apresentada em uma reunião de representantes da comunidade indígena com o líder do governo, o deputado Edson Albertassi. Também ficou acertado que a formação de professores será feita a partir de um convênio com a Universidade Federal Fluminense. A publicação do Conselho Escolar Indígena, que é a nossa assessoria jurídica, estava ainda avaliando esse processo com indicação de alguns nomes, isso já foi finalizado, agora vai só para publicação, e também a criação do cargo para professor indígena. O processo já foi para a Secretaria de Planejamento, com o impacto financeiro já calculado, e agora o planejamento faz a liberação, a autorização disso, e aí agora no decorrer do ano a Secretaria pode abrir, caso haja essa oportunidade, concurso para professor indígena. Esses são os dois principais pontos do avanço por parte da Secretaria. Outra necessidade urgente dos indígenas é a melhoria na infraestrutura escolar nas aldeias. Faltam mobiliário, merenda, luz, limpeza e até mesmo salas de aula. Essas escolas já existem há 20 anos e o Estado nunca reconheceu isso. O Estado nunca deu nenhum apoio na questão da estrutura, material didático, formação de professores, capacitação dos professores, nunca houve nada. Então, infelizmente, a gente teve que recorrer a forma de chegar até aqui para a gente conseguir uma forma de melhorar o atendimento. São muitas demandas e o dinheiro, infelizmente, é escasso, mas a Secretaria já entendeu que a questão do indígena tem que ser priorizada, ele tem que olhar com carinho para isso, então a Secretaria se comprometeu a fazer um estudo junto com a comunidade indígena dessas demandas e dizer com toda a transparência, isso é possível fazer, isso não é possível fazer, mas a gente vai avançar com toda a certeza. O líder do governo garantiu que 2 projetos serão votados na Alerj no próximo dia 18 para atender aos pedidos dos índios. Um deles é uma indicação legislativa que trata da criação da carreira de professor de educação indígena, que é fundamental para que a gente tenha efetivamente as escolas funcionando com base naquilo que é importante para a comunidade. O outro, a gente trata da diminuição do interstício para a contratação de profissionais também de educação indígena extra-quadro. Então, aqueles profissionais que têm contratação temporária, que hoje só podem ser contratados a partir de 12 meses, a intenção com o projeto é diminuir para 2 meses esse interstício e dar, dessa forma, mais condições de contratação também desse professor que conhece bem a comunidade e tem todas as condições para desempenhar o seu trabalho. O parlamentar também garantiu que o governo vai implementar o Conselho de Educação Indígena. Já houve um grande avanço, a Procuradoria da Secretaria de Educação já emitiu parecer favoravelmente à contratação, à implantação imediata desse Conselho Estadual de Educação Indígena, e eu acredito que até o dia 18, se tudo correr bem, a gente já tem todos eles convocados para a posse, e aí sim a gente, a partir do Conselho, avança nos temas que são importantes para a comunidade indígena. A Comissão de Tributação da Alerj pretende revogar o decreto da Secretaria de Fazenda que altera a qualidade de itens obrigatórios da cesta básica. A comissão se reuniu com representantes da Secretaria de Fazenda, da Federação de Indústrias do Rio de Janeiro, da Federação e Sindicato dos Lojistas e com o presidente da Copapa, principal produtora de papéis sanitários do Estado. O encontro discutiu o decreto assinado pela Secretaria de Fazenda, que retira da cesta básica o papel higiênico de folha dupla e tripla. Com isso, o item tem aumento na alíquota de ICMS de 7% para 20%. O presidente da Copapa explicou como a medida afeta o setor. A perda de competitividade com produtores de outros estados, a redução de mão de obra e a queda de 30% das vendas desde que o decreto entrou em vigor em dezembro do ano passado. Perdemos nossa competitividade dentro do estado do Rio de Janeiro de maneira bastante acentuada, impactando em parada de equipamentos, de linhas, perda significativa, de receita e mais ainda, perda dos clientes, dos consumidores conquistados ao longo de 56 anos. A Feijão tem feito um papel também muito importante nesse contexto, mostrando que a indústria fluminense precisa desse apoio para se desenvolver. O presidente da comissão, o deputado Luiz Paulo, citou a inconstitucionalidade do decreto, já que a lei original que lista os produtos obrigatórios na cesta básica não especifica a qualidade do produto. O parlamentar vai encaminhar um ofício ao governo do estado pedindo a revogação do decreto.
Ele também criticou o fato de a Secretaria de Fazenda assinar convênios de substituição tributária sem antes passar pelo crivo da Comissão de Tributação. O deputado classificou o ato como quebra do espírito da lei e vai propor uma alteração da legislação. Em substituição tributária, tem sido comum o secretário de Fazenda ir a Brasília, nas reuniões com os secretários de Fazenda do Brasil inteiro, e muitas vezes assinarem convênios, aderirem a convênios em relação à substituição tributária. E só depois de aderirem é que vem aqui fazer audiência pública para discutir conosco. Então, o sentido nosso também é alterar esse tipo de encaminhamento que está sendo dado. A CPI, que investiga a extração de areia na Baixada Fluminense, se reuniu nesta terça-feira. Os parlamentares concluíram que é necessária uma legislação estadual mais eficiente para conter a ilegalidade no setor. A CPI dos Areais apurou uma série de irregularidades, desde os impactos ambientais causados pela retirada do minério, como risco de assoreamento e danos arqueológicos, até a exploração ilegal, controladas por traficantes e milicianos. Também concluiu que a falta de controle do material retirado pelas empresas licenciadas. Por mais que se invista só na fiscalização, falta o complemento, é como colocar em prática um controle que de fato eu saiba que saiu X metros cúbicos daquela jazida e chegue na ponta final X metros cúbicos. Isso não existe. Então, mesmo que aquela empresa esteja licenciada, esteja cumprindo todas as condicionantes do licenciamento, ela, por não ter esse controle, ela acaba fazendo com que aquele caminhão dê várias viagens com a mesma nota. E aí isso não computa para o Estado, não há o recebimento do imposto desse bem que está sendo usurpado. Para ele, o INEA, órgão responsável pela licença ambiental, não tem interesse em discutir a mineração. Haja vista que nós temos encaminhado vários documentos para o órgão que comprovam a extração, a usurpação do bem mineral. Já tentamos sensibilizar o Conselho de Meio Ambiente para que discuta essa situação do Estado do Rio de Janeiro, a situação da mineração do Estado do Rio de Janeiro. E a gente percebe que os que estão à frente do órgão não se sensibilizam para essa questão. Nós participamos de outras tantas discussões dentro do Conselho de Meio Ambiente, que também são de relevância, mas na questão da mineração a gente percebe isso pelo tempo que nós estamos atuando e pela falta de presença do órgão em relação até a responder os nossos ofícios que são encaminhados. O presidente do INEA se defendeu. Disse que a gestão anterior dava mais atenção ao processo burocrático, mas que a atual identificou que é preciso investir na fiscalização e criou uma diretoria específica para isso. Estamos separando aquilo que é fiscalização, aquilo que é atividade de campo, de identificação de irregularidades na prática que estão acontecendo, está toda hoje subordinada a uma diretoria específica para isso, onde, juntando aquilo que gera o corpo de fiscalização, né, com esse corpo de analistas ambientais que avaliam o cumprimento de condicionante, nós ganhamos, né, em termos de quantidade, ganhamos em termos de qualidade, porque a gente vai ter os analistas mais técnicos ao lado dos fiscais, e todos trabalhando junto, melhorando a logística e aproveitando de uma forma melhor os recursos, né, de infraestrutura, de veículo, enfim, de comunicação. O coronel Padrone, da Coordenadoria Integrada de Combate ao Crime Ambiental, disse que em 2015 foram 109 ocorrências, 58 máquinas apreendidas e 191 presos. Em 2016, já aconteceram 16 ocorrências, com 8 máquinas apreendidas e 24 pessoas autuadas, mas que não permaneceram presas. Todos concordam que a burocracia e a fragilidade da legislação estadual contribuem para a ilegalidade da extração. Tomaremos a iniciativa em conjunto para que nós possamos trazermos algumas ideias dessa comissão para que possa incentivar o meio ambiente em nosso estado e acabar de vez com essa exploração ilegal dos areais, das saibreiras em nosso estado do Rio de Janeiro. A dívida do governo com a organização social que administra o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, ultrapassa 40 milhões de reais. Mais de 1.800 funcionários estão há 2 meses sem salários. A Comissão de Saúde da Alerj esteve no hospital para fazer uma vistoria nas dependências da unidade e conhecer o modelo de gestão da Organização de Saúde Instituto Sócrates Guanais, responsável pela administração do Azevedo Lima desde 2014.
Durante a visita, os parlamentares conheceram as instalações do hospital, que conta com 237 leitos, entre eles 42 de emergência e 94 de pós-operatório. Os deputados se reuniram com a direção do hospital para entender como funciona o contrato entre a OS e o Estado. Eles foram informados que desde 2014 o contrato não é cumprido pelo governo. Os diretores explicaram à comissão que, por ano, a organização deveria ter recebido 15 milhões do Estado para investimentos, mas apenas 1.600.000 foram pagos. Para o deputado Flávio Serafini, é importante ficar atento aos valores dos contratos firmados com as organizações de saúde. O parlamentar acredita que o Estado deve apresentar um plano de gestão da crise para honrar com os compromissos firmados. Uma questão que tem que ser publicizada é qual é a fórmula que o Estado tem utilizado para calcular o valor dos contratos das organizações sociais no Estado do Rio de Janeiro. Também ficou claro que o Estado não tem ainda uma proposta de gestão de crise, porque foi muito presente no discurso da administração da organização social que o Estado não faz o repasse, propõe um redimensionamento de atendimentos, mas não diz em que ele propõe que se corte, que novas metas devam ser estabelecidas, em que área. Mesmo com um atraso no salário dos funcionários e a falta de repasse do Estado, o hospital não deixou de funcionar. No último ano foram atendidos mais de 30.000 pacientes na emergência, 19.000 atendimentos obstétricos e 14.000 ambulatoriais. O presidente da comissão, deputado Jair Bittencourt, falou da importância de se fiscalizar os serviços prestados pelas organizações sociais. Esse é o grande problema que a gente enfrenta na saúde. O Estado contrata, não paga, paga parcialmente, não fiscaliza, principalmente as terceirizações. Então a Comissão de Saúde vai investigar a fundo, nós vamos aprofundar não só a responsabilidade das OS em prestar o serviço, mas também do Estado em pagar o compromisso que ele assumiu para que possa cobrar com rigor a aplicação desses recursos. Mas, de uma forma geral, a avaliação é positiva e a gestão do hospital parece, pelo menos numa primeira olhada, a grosso modo, tem sido bem feita. E já começaram as comemorações do aniversário de 90 anos do Palácio Tiradentes. O Salão Nobre da Alerj recebeu a abertura da 11ª edição do Rio Harp Festival, evento do projeto Música no Museu. O concerto que abriu o festival foi da arpista francesa Claire Defoe, tocando com o grupo Les Alizés. We play in West Indies, in Croatia, in Germany, and in Rio it's very sympathetic. It's a very big festival because the festival is during 1 month, and it's very, very important. O festival trará ao Brasil artistas de todas as partes do mundo. 25 países serão representados por músicos que vão da música clássica ao heavy metal em mais de 120 concertos. Serão 90 shows no estado do Rio, 15 em São Paulo e 1 em Aracaju. Portugal e Espanha receberão 11 apresentações. A novidade deste ano é a participação de orquestras formadas por jovens de comunidades do Rio. Nas versões anteriores nós levamos os arpistas para tocar nas comunidades. E agora, desde o ano passado, mas esse ano de forma mais ampla, nós estamos trazendo as orquestras das comunidades para se apresentar no Festival de Harpas. Então nós temos a Orquestra da Maré, a Orquestra do Pavão Pavãozinho, a Orquestra do Alemão, Chapéu Mangueira, também Rocinha. Então são esses meninos que a gente está tendo a oportunidade de fazer com que eles se apresentem com grandes arpistas mundiais. O segundo show da programação do Rio Harp Festival no Palácio Tiradentes foi do dueto holandês Jorgensen de Loo. Além da harpa, a dupla apresentou ao público carioca um dos primeiros instrumentos eletrônicos do mundo. O temerim, como é chamado, é o único aparelho de som que se tira a música sem tocar as mãos. The instrument provides 2 magnetic fields. You have the magnetic field on the right antenna, which is for pitch. If you put your hand in that field and you come close to the antenna, pitch goes up. If you go down, if you move away from it, pitch goes down. Then you have the other antenna, which is for volume. If my hand is flat on that antenna, you don't hear anything. And the second I raise, sound appears. And the higher I get, the louder it becomes.
and then by moving your both hands in the air, you get music. The sound of the theremin is also a very nice way of singing, and this is in our repertoire, of course, because we like this singing sound so much. Em toda a minha vida, eu nunca ouvi falar nesse instrumento temerim. Para mim foi uma novidade, uma coisa assim excepcional, né? E a demonstração foi uma coisa incrível, né? Muita sensibilidade da parte dele, uma coisa muito sensitiva, né? E a harpa também, né? Que é um dos instrumentos mais antigos do mundo, né? Que é muito difícil de ser tocado, né? Achei a coordenação entre eles ali perfeita, uma belíssima apresentação. Para nós é uma honra receber mais uma vez o Rio Harp. E esse ano abrindo as comemorações de 90 anos do Palácio Tiradentes. Então, uma programação especial, a gente está fazendo parte da abertura do Festival de Harpas. Então, pode esperar muita música clássica, internacional, muita arte, cultura e música boa. O Rio Harp Festival vai até o dia 31 de maio e leva diversos shows para vários centros culturais e pontos turísticos da cidade do Rio. Todas as apresentações serão gratuitas. A programação completa você confere no site do festival. Este foi o Jornal da Alerj. Confira nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã, TV Alerj, o canal do povo fluminense.